vocês falam aqui. É a pausa para um gole d'água, viu, gente? Bom, já tem uns quantos aqui já revoltaram. Júlio, Meire. Pessoal chegando pra gente. Pessoal voltando aí pra gente dar sequência e finalizar já também. Esse papo é bom, essa discussão é muito gostosa, né? Com certeza, com certeza. E a gente agradece, a gente aproveita para agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Eu vi aqui que entrou agora a Meire Santana. E tem acompanhado todos os nossos vídeos. Eu queria deixar um abraço para a Meire aí, que ela realmente tem acompanhado, curtido, assistido todos os nossos vídeos nesse processo eleitoral aí que nós temos com os candidatos. Sim. Isso é importante. Então eu quero agradecer também e estender o abraço de Hugo. Também aceite o meu abraço, Meire. Eu pude ver que você assistiu todos os vídeos, todas as entrevistas. Então, nosso muito obrigado a você por ter nos acompanhado durante a sabatina. Espero que você possa estar nos acompanhando nas lives, que esse é o pontapé inicial do segmento do projeto que nós temos. E quem sabe um dia possa participar com a gente também, dependendo do segmento, ela se enquadrando, né? Com certeza. Porque o nosso objetivo é esse, é trazer também nas lives pessoas de todos os segmentos da sociedade para a gente estar debatendo temas específicos aqui. E precisamos de uma mulher para botar ordem na casa quando a coisa bagunçar, né? As pessoas que estavam assistindo já voltaram. Hugo, fica à vontade. Gente, nós vamos entrar aqui no nosso último tema, né, da nossa organização aqui, e não podia deixar de ser, né, a fala com relação ao executivo, com os candidatos ao executivo, o candidato à reeleição, o candidato que também queria manter o seu mandato, né? O candidato e os outros dois candidatos também, né? Uma eleita, o outro que ficou em terceiro lugar. Mas a gente vai trazer aqui uma discussão sobre Flaviano, César do Pão e Alessandra, que foi a candidata eleita. E aí eu trago aqui para vocês, para a gente falar um pouco sobre isso. Eu queria fazer um balancete para que a gente traga um saldo para o nosso município, a gente defina um saldo para o município, positivo, negativo, de que forma o município vai encarar essa eleição, o resultado dessa eleição, né? E aí você tem uma eleição com a Alessandra com uma margem muito apertada de votos, onde ela foi eleita, a primeira prefeita a ser eleita em Santo Amaro, né? Isso é importante nesse segmento também da valorização feminina, não é isso? E falamos nesse instante de São Francisco, parabenizamos São Francisco por essa vitória, né? E ter vários representantes do sexo feminino. Santo Amaro também tem uma representante feminina no executivo, né? O cargo maior do executivo. E você tem Flaviano, que foi derrotado nessa eleição com uma margem pequena também de votos, e o César do Pão, que ficou um pouco mais atrás, mas manteve ainda uma certa votação, né? Um número de votos expressivo, a nível de, se você observar, abstenção, brancos e nulos. Ele ainda teve uma votação expressiva para uma campanha também simples, muito humilde em relação aos outros, né, que tiveram um poder aquisitivo um pouco maior. Isso foi declarado, né, ao TRE. Então eu queria ouvir a opinião de vocês com relação aos três candidatos. Quem começa? Pau ímpar? Robson. Deveria começar por ordem alfabética, mas vamos lá. Decrescente. O resultado da majoritária, nós já falamos até de certa parte, um pouco antes de terminar o bloco anterior, né? Nós falávamos a respeito da questão dos distritos, quando nós falamos, e nós vimos que
a chapa vencedora foi forte nos distritos. Então, isso traz, junto com a eleição dos seus representantes para o Legislativo, a amostra de que faltou algo em relação à gestão atual, fazer nos distritos, trabalhar nos distritos, dar aos distritos a mesma atenção que foi dada ao centro da cidade, à sede. Então, se a candidata eleita veio forte nos distritos, é porque esses distritos não se sentiram agraciados com as suas reivindicações pela gestão que aí está. Você falou da questão de César, que foi uma campanha economicamente abaixo das outras duas, e isso a gente pôde ver. Tem também a questão, eu acompanhei, andei por alguns locais da cidade e via que a rejeição do gestor atual em algumas localidades era impressionante, e até mesmo em localidades que ele trabalhou. Sim. Em locais que ele trabalhou. Posso considerar também que alguns erros da gestão anterior, da gestão que saiu e dessa que agora está afindando, foram repetidos. Isso em relação não ao candidato, ao prefeito, a quem estava sentado, mas sua equipe de trabalho. Sim. Algumas pessoas que mais prejudicavam do que somavam para a administração. Perfeito. Então isso contou também. E assim, a gente tem que torcer. Você falou muito bem, Hugo, antes de finalizar, que nós temos que torcer para que a candidata eleita, Alessandra Gomes, que está nas ruas da cidade agora fazendo sua carreata, celebrando a conquista e agradecendo a seus eleitores o voto, que ela possa fazer o melhor para a nossa cidade. Eu posso não ter votado nela, vocês podem não ter votado nela, mas nós somos santamarenses, nós somos apaixonados por essa cidade. Nós temos que torcer para que a coisa ande. Moisés também falou muito bem do radicalismo que vem de dois grupos na federal, depois na estadual, e que acabou se refletindo no município. Eu acho que a prefeita não vai governar para 13.700 e poucos eleitores, ela vai governar para pouco mais de 60 mil habitantes. A prefeita eleita não vai governar para a sede de Santo Amaro, ou não vai governar para o distrito de Iacupe, que elegeu 3 representantes, ou para Oliveira, que elegeu 2. Ela vai governar para uma cidade inteira. Assim eu espero e assim eu torço, como santamarense que sou, como uma pessoa que é apaixonada por esse solo, por esse Massapê. Essa é a minha reflexão e é o que eu trago a respeito do resultado da majoritária. Moisés, a palavra está com você agora. Não, o Robson analisou perfeitamente o quadro. Eu acrescentaria a questão que eu já citei, inclusive, que é a questão da rejeição. Eu via muita gente dizendo, não quero que de jeito qualquer um ganhe, menos o prefeito está aí. Vi também, qualquer um pode ganhar, menos a Alessandra. E vi também, por mim eu prefiro o Flaviano ou a Alessandra, eu não quero que César ganhe. Então, infelizmente, ainda foi um voto de rejeição ao quadro, à polarização que se fez em tudo, todos os momentos, não só na eleição, mas nas discussões anteriores, sempre nós víamos esse jogo. Você não pode mais ser moderado. Ou você é A ou B. Você não pode ser. Você não tem o meio B igual a B. Você não pode. Você não tem direito de buscar. Justamente, você tiraram o direito do equilíbrio. Exato. E ficaram numa polaridade. É muito bom para quem está nesse jogo polarizar. E a gente analisando friamente os números, nós vimos isso na eleição. A eleição foi polarizada entre Flaviano e Alessandra. César simplesmente foi uma peça que estava
mais no jogo de xadrez. Assim como já tinha ocorrido isso na eleição anterior. Perfeito. A eleição anterior nós tínhamos 4 candidatos. 4 candidatos. Mas a disputa estava A disputa estava acima de 2. Qual a diferença da eleição passada para essa? É que na eleição passada, o prefeito eleito, na época Flaviano, atual prefeito, ele teve 51% dos votos. Ou seja, ele teve mais de 50% da votação. Maioria. Essa eleição, nós tínhamos 3 candidatos, 2 disputaram e ganhei a vencedora Alessandra por 100 votos, mas nenhum dos 2 ou nenhum dos 3 teriam mais de 50% de votos. Não teria a maioria da população a seu favor. E isso é perigoso até para o próprio gestor. Como vou repetir o que Ébano colocou nas redes sociais. Santo Amaro perdeu. Santo Amaro, nesse momento, perdeu. Então, assim, é preocupante. É preocupante o que a gente vê. Em relação aos personagens em si, os 3 candidatos, César, Flaviano e Alessandra, nós temos que analisar de perfis diferentes. César era um legislador de 4 mandatos. Nunca foi prefeito. Então, ele tinha um trabalho de base, principalmente no bairro do Trapiche de Baixo, de muitos anos. E era o representante do bairro do Trapiche de Baixo durante 4 mandatos. Ele, inclusive, ele deixava isso bem claro. Mas nunca foi prefeito. Flaviano era vereador, concorreu a primeira vez a prefeito, perdeu, concorreu a segunda, ganhou, concorreu a terceira, perdeu novamente. Então, assim, ele executou, ele foi o prefeito durante 4 anos. A Alessandra foi secretária de Ação Social, não teve mandato, é o primeiro mandato dela, mandato de executivo. Então, são 3 perfis diferentes. São 3 perfis distintos. A gente tem que entender que a falta de apoio da maioria da população não vai ser um processo que a Alessandra vai ter que digerir. Ela vai ter que saber lidar com a rejeição. Porque se a gente analisar friamente, 39%, ela vai ter 60%, com a renda para 40%, 60% de pessoas que votaram contra ela. O que não pode são essas pessoas que votaram contra ela tentar minar o trabalho dela, prejudicar o trabalho dela. Quem paga é o município. Porque quem vai pagar são todos nós, como o Robson falou. Ela foi eleita a partir de primeiro, independente de quem votou e não votou nela, ela é a prefeita eleita democraticamente de Santo Amaro. Assim como o Flaviano, até o dia 31 de dezembro, é o prefeito eleito democraticamente de Santo Amaro. E a gente tem que entender, e isso é política. Isso é política. A gente quer o bem do todo. Você falou perfeitamente, Robson. Ela não vai ser prefeita de Acupe, prefeita de Oliveira, prefeita de São Brás, prefeita de Itapema, prefeita da Pedra, prefeita da Sede. Não. Ela vai ser prefeita de todo o território de Santo Amaro. Como eu costumo dizer. Ela é a rainha do reino do Massapê. Isso aqui é um reino e ela é de todo o reino. A gente tem que entender isso. E tem que respeitar. E tem que fazer nossa parte. De ajudar o município a crescer. Seja quem for prefeito. Eu torço muito para que todos os prefeitos façam excelentes trabalhos. A Santo Amaro está carente. Santo Amaro precisa de muita coisa. E a gente vai trazer isso a partir de janeiro. Nós traremos isso para as nossas lives. Os problemas de Santo Amaro e aonde a gente pode ajudar a melhorar. Identificando esses problemas. Lançando. Agora, cabe ao executivo criar suas propostas, levar ao legislativo que vai analisar se todos estão corretos, de acordo com as leis locais, estaduais e as leis federais. Está tudo ok? Aprova. Agora não vai depender da gente. Vai depender, a gente está aqui para colaborar. Mas quem for eleito é que tem o poder
de transformação e execução. Perfeito. Eu tenho uma coisa também que eu costumo dizer sempre, que o prefeito que é candidato à reeleição, seja aqui ou em qualquer outro município do Brasil, o prefeito, quando ele é candidato à reeleição e ele perde, eu costumo dizer sempre que na maioria dos casos ele perdeu para si próprio. Se ele perdeu foi porque ele deixou de fazer algo que fizesse com que a população tivesse um olhar voltado para ele como continuidade. Então, a gente precisa rever realmente isso aí. A oposição, ela não tem que ser oposição ao político, ela tem que ser oposição aos atos públicos errados, né? Eu gostaria de trazer essa fala aqui justamente por isso, porque a gente vê tanto os vereadores quanto políticos que não estão no poder hoje se colocam em oposição ao candidato, ao prefeito em particular ou ao vereador em particular, e acaba trazendo isso como uma disputa pessoal. É uma guerra que acaba virando pessoal. E a gente precisa ser oposição. Quem tem que ser oposição tem que ser oposição aos atos errados. O próprio vereador está lá, como foi falado aqui, para legislar, para sugerir, né, votar, encaminhar as propostas, ponto. Se ele quer se colocar como oposição, ele faça a oposição, mas a oposição quando houver a necessidade da discordância das ações do Executivo. Se o Executivo está fazendo de forma correta, eu não vou me colocar em oposição a ele porque ele é do grupo político oposto ao meu. Isso é política pequena, isso é mesquinharia. Isso não agrega em nada valores para o município. Então a gente precisa realmente começar a entender como é que deve funcionar a política. A gente precisa começar a se apropriar da política, porque o cidadão, o eleitor bem instruído, ele consciente dos seus direitos e deveres, ele não deixa um político mal instruído assumir o poder também. Ele vai sempre permitir que quem assuma o poder sejam as pessoas mais bem preparadas e, acima de tudo, que tenha boas intenções com o município, que tenha vontade de trabalhar para o município e não vontade de trabalhar para os seus interesses pessoais ou para os seus interesses partidários. Gente, eu costumo dizer sempre aqui, os partidos políticos, hoje, eu costumo dizer que ele acaba sendo o câncer da política em nosso país. Os partidos políticos acabam sendo o câncer da política em nosso país. A gente fala isso de todos os partidos? Não, é da maioria, dos que estão sempre brigando pelo poder ali, certo? Por que eu digo isso? Por que, Hugo, você fala isso, Robson, Moisés? Porque os partidos políticos estão hoje no poder e querem permanecer no poder para defender única e exclusivamente os seus interesses. Os interesses da população são colocados de lado na maioria dos casos. Mas por que isso acontece? Porque você, eleitor, eu, eleitor, nós, eleitores, permitimos que isso aconteça. Quando não nos interessamos por política, quando damos as costas para discussões, para debates, para conversas saudáveis sobre política, sobre propostas políticas, para entender o que é planejar, né? E aí a gente, quando dá as costas para isso, acaba abrindo espaço para que se perpetue o lado ruim. Meu avô costumava dizer o seguinte para mim, viu, Moisés e Robson, e a todos vocês que estão nos ouvindo aí. Meu avô costumava dizer para mim que o mal não existe. Existe a ausência do bem. E isso é fato, gente. Olha esse quadro aí que a gente trouxe aqui hoje. Como foi que eu comecei a falar aqui, se vocês recordarem? Eu disse que o nosso grupo surgiu porque estamos cansados de sermos pessoas de bem, querendo distância da política. A política precisa ter, sim, pessoas de bem envolvidas. Chega, parou, não temos mais tempo para isso. O momento de tomar a frente disso aí é agora, gente. Precisamos realmente assumir esse papel de protagonista
e não de coadjuvante. Cidadão, eleitor, seja protagonista e não coadjuvante. Vocês, mesmo não tendo votado ou elegendo a prefeita eleita legalmente, mas você tem o direito de cobrar ações, você tem o dever de contribuir para que essas ações também aconteçam. Esse é o papel do cidadão. Então não seja contra a gestão. Eu não estou falando aqui de que a gente vai virar lado, que a gente vai apoiar a Alessandra, não, a gente vai apoiar a administração pública para que ela dê certo em prol do bem de Santo Amaro. Isso seja com a Alessandra, seja com o Flaviano, seja com César do Pão, ou qualquer outro candidato, ou qualquer outro prefeito eleito, certo? Esse é o nosso papel. Como cidadãs e cidadãos santamarenses, devemos agir dessa forma. Eu passo a palavra para Robson Moisés fazer as considerações finais. Eu fiz a minha agora e agora está com vocês. Começar com o Robson. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo desde o início. O meu muito obrigado a vocês pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da discussão saudável que tivemos aqui. Nosso mestre Miguel botou aqui que oposição ao errado ou oposição ao que não se coaduna com os anseios comuns. Perfeito. Isso é perfeito. Perfeito. E dizer a vocês o seguinte: nós vimos durante o período eleitoral, eu pensei até em fazer um comentário no Facebook, mas com tantos afazeres eu acabei esquecendo, que a eleição acabou no último domingo, porém, junto com ela, acabaram várias amizades, várias pessoas, por ideologias, ou por achar que sua ideologia é a perfeita, por não aceitar a opinião contrária àquilo que ela pensa, por não respeitar aquilo que ela pensa, bloqueou amigos no Facebook, passam hoje na rua e não se falam. E é esse tipo de política que a gente está falando aqui que deve ser evitada a partir desse momento. O rancor, a mágoa, porque tudo isso só atrapalha o crescimento da nossa cidade, o crescimento de nós como cidadãos. É preciso que as pessoas que estão no poder entendam que quando eu critico algo que eu estou vendo errado, eu não estou torcendo para o governo dela dar errado. Pelo contrário, eu estou contribuindo para que eles vejam realmente aquele erro e procurem consertar. Exato. Então, essa foi a ideia do nosso grupo Nova Política. Foi a ideia de discutir, foi a ideia de procurar apontar algumas coisas que estão erradas e que podem ser consertadas de uma forma harmônica. Aqui nós discordamos de alguns pontos, mas em nenhum momento nós discutimos, nós alteramos a voz. Em todos os momentos nós agimos. Isso é democracia, né? Democrática. Eu quero mais uma vez, para finalizar, agradecer a todos que nos acompanharam de coração, agradecer aos candidatos que estiveram presentes na sabatina, que se disponibilizaram a colaborar com o nosso trabalho. Em particular, eu quero agradecer porque hoje eu recebi uma mensagem, uma postagem, na verdade, no status da candidata Zena, que colocou no status a divulgação dessa live nossa hoje e colocou como a esperança de uma era na política de Santo Amaro. Zena, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você ter aceito o convite e principalmente por ter entendido a nossa proposta. Quero desejar a você boa sorte, não desista, que você se prepare, que você estude, que você em 2024 possa pleitear a sua vaga no Legislativo, como aconteceu em outros casos do candidato sair pela primeira vez, ter uma certa quantidade de votos e aí manter o trabalho, aperfeiçoar, melhorar e na eleição seguinte estar eleito. Um abraço a todos. Moisés. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui,
ficou ouvindo esse bate-papo, como o Robson falou, o contraditório sempre vai existir, e é importante para a democracia que se tenha o contraditório. Isso é democracia. Se todo mundo pensasse igual, ia ser muito chato. Queria agradecer primeiro aos candidatos que se dispuseram a discutir, a se apresentar para a comunidade, para que a comunidade pudesse saber de quem são, de onde vão, de onde vieram, para onde querem ir, mostrar suas ideias, seus projetos, sua personalidade, sua representatividade. Então, queria agradecer a todos. Eu não vou citar aqui para a memória não falhar e acabar sendo injusto. Agradecer individualmente a Zena pelo reconhecimento do trabalho que foi feito. Assim embaixo que o Robson falou, não desista, corra atrás, se prepare mais, se mostre mais. E é assim a democracia, a gente perde hoje, ganha amanhã, é assim que funciona mesmo. Queria parabenizar os 15 candidatos que foram eleitos com a representação de suas regiões, de seus grupos, de suas ideias, de suas pautas. Queria parabenizar a Alessandra Gomes, primeira prefeita de Santo Amaro. Queria parabenizar também o vice, seu Elias, que eu já conheço há muitos anos, muito antes de política. Desejar boa sorte, que façam um governo justo, um governo correto. Nós precisamos que Santo Amaro avance. Parabenizar também o prefeito atual Flaviano pelo trabalho que foi feito nos 4 anos. Parabenizar pela postura democrática do vídeo que ele colocou, agradecer os votos e desejando boa sorte ao próximo governo. Parabenizar César, que 4 anos, 4 mandatos, 4 reeleições, uma eleição e 3 reeleições, é muito. Agradecer pelo trabalho que foi feito. Eu acredito que todos eles, eleitos e os não eleitos, irão continuar trabalhando para a Polícia de Santo Amaro, e pedir que tenham convicção que não é brigando que a gente vai resolver as coisas. Existem adversários, não existem inimigos. No momento que a gente colocar inimizade à frente, não vai dar certo. Então nós temos adversários, nós somos adversários em vários momentos, em várias situações. Inimigos não, somos santo-amarenses. Santo-amarenses. Esse é o nosso diferencial. Eu gosto muito de ouvir Roberto Mendes falando que nós somos o umbigo do Brasil. Aqui nasce tudo, e tudo nasce aqui. Então, muito obrigado a todos, e aí encerramos a nossa transmissão. Perfeito. Um abraço a todos vocês, obrigado pela participação, um abraço novamente, e que possamos estar aqui mais vezes. Novas lives virão aí, a gente está com uma proposta de fazer pelo menos aqui a cada 15 dias, né? Uma temática diferenciada, e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Um abraço para vocês, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Grupo Nova Política. Pode ir lá encerrar, bonito. Você encerra automático? Não tem como encerrar automático, né, gente? Eu acho que Tchau, tchau. Acho que ele achou que estava no controle remoto na mão.